Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Ela é atriz, roteirista, produtora, cineasta. É realmente uma mulher múltipla. Goiana de raízes libanesas, a Ingrid Guimarães chega agora aos 53 anos, firmada como um dos grandes nomes da comédia brasileira, do teatro, do cinema em especial. A gente pode chamá-la de especialista em tirar gargalhadas do público, ou nas telas de cinema, na televisão também, e no teatro, para onde ela está voltando agora. De uma forma leve e divertida, ela expõe a própria vida nas redes e faz muitos fãs. Com essa trajetória, ela construiu uma carreira marcada pelo risco e também por muita autenticidade. Foram mais de 10 anos em cartaz e mais de 800 mil pessoas no teatro com a peça Cócegas, ao lado da parceira Heloísa Périssé. Depois veio o sucesso de Sob Nova Direção na TV e também no cinema A Explosão de Pernas pro Ar, um dos filmes mais vistos na história do cinema brasileiro. Tudo isso depois de já ter mexido com uma geração inteira nos anos 90, uma clássica Confissões de Adolescente, né? Uma peça de teatro que realmente mexeu com o Brasil inteiro. Ela é filha de um jornalista e de uma advogada e fez da comédia o idioma, a gramática dela, transformando esquisitices da vida real, da vida cotidiana, em identidade e as fraquezas humanas em matéria-prima para o seu humor. Hoje o Trip FM recebe aqui com muita honra, com muito prazer, a atriz e comediante Ingrid Guimarães. Ingrid, maior prazer te receber aqui. Fazia tempo que a gente queria conversar com você. Eu falei pra você que a gente já se cruzou por aí em alguns bastidores e programas e tudo, mas eu queria muito falar com você, principalmente depois que eu te vi brilhando muito no evento que a gente fez ano passado, né, na Casa Menopausa. Você teve uma participação muito legal, porque você consegue, né, dada a tua inteligência, talento, mas principalmente a prática que você tem, né, de estar com gente, de estar diante de câmeras e tal. Você consegue fazer conversas que têm uma profundidade legal ficarem palatáveis, né? Ficarem, assim, fáceis de entender e divertidas também, né? Tem uma frase que eu adoro que diz que o humor é a forma mais sofisticada da inteligência, né? Então você tem tudo isso, um prazer estar com você. E eu quero te perguntar primeiro o seguinte, começar já falando disso. Eu descobri que você tem origens libanesas, é isso? Eu fiquei muito interessado por isso, porque talvez seja uma das poucas coisas da sua biografia que eu nunca tinha ouvido falar. E é uma coisa que eu falo pouco mesmo. Você sabe que a minha avó, que morreu há um mês, minha avó morreu com 103 anos. O nome dela é Ácima. Agel é Ácima, Salma, Regi, Rage, Saide. E meus tios são todos. E minha avó, na verdade, a minha bisavó é sírio-libanesa. Minha bisavó veio para cá, casou com teve a minha avó, casou com meu avô, mas a gente cresceu nesse ambiente que eu me lembro da minha avó fazendo o quibe, moendo aquela carne, fazendo o quibe com o dedo. Sabe aquele quibe com o dedo? E tem aquela coisa das mulheres muito fortes. Eram muitos, a minha avó eram 7 irmãos, e eu me lembro muito daquelas tias, muito em torno da comida, né? Aquela coisa que você tem que comer para você mostrar que você ama aquela pessoa, você tem que comer a comida dela. Se você não comer a comida dela, você não ama essa pessoa. A minha família foi crescida assim. E os homens eram mais frágeis, e as mulheres eram tudo brava, tudo mulher brava, né? Mulher árabe é tudo brava. Mas a gente tem muito essa coisa da cultura árabe, da família, mas mulheres muito fortes, muito unidas, e em torno da comida, de fazer a comida todo mundo junto, de cada uma tia levava um prato no Natal. A minha avó falava várias palavras em sírio, várias. E eu nunca fui, né? Estou te perguntando isso por interesse próprio, porque eu também sou, do parte de pai, sou descendente de libanês, do outro lado, de italiano. Como é que é o outro lado seu? Português. O que você sente que pega mais para você? De que lado você se sente mais ligada? Ah, Assim? libanesa. Porque primeiro que sempre todas as mulheres da minha família são as que mandavam. Impressionante, só gerações foram mandando. Tudo era em torno os natais na casa das mulheres e os maridos vinham. E as mulheres sempre muito unidas, muito fortes, tem uma coisa de uma criar o filho da outra. A tia, a outra que deu o primeiro banho, da outra sobrinha. Tem essa coisa da comunidade muito forte. Eu estou vendo aqui também na tua biografia, aqui, outra coisa que eu não sabia,
Seu pai é jornalista, é isso? Acredita que meu pai trabalhou no Última Hora, Olha, ao lado de Samuel Weiner? E eu tinha, e até hoje eu tenho que eu guardo a carteirinha dele, escrito Última Hora. pô, Eu tenho essa jornalista carteirinha. raiz, de verdade. Aí, ele, na verdade, é de Goiânia, nasceu em Goiânia e veio fazer faculdade aqui, na Fundação Getúlio Vargas, e morou um tempo aqui e trabalhou no Última Hora. E eu me lembro muito, quando eu comecei a ser atriz, ele me contando do Nelson Rodrigues sentado numa mesinha, e ele trabalhando lá como estagiário. E aí eu lembro que aquilo me impactava muito, que eu estava começando a fazer teatro, que eu começo a fazer teatro, começo estudando o Nelson Rodrigues. Aí eu fiz os Sete Gatinhos, na época eu entrei no universo escola, aquela coisa, faculdade, a coisa de Nelson Rodrigues, faculdade não, porque eu não me formei, mas com a escola de teatro, e meu pai, eu falei, meu pai conheceu o Nelson Rodrigues. Depois ele voltou para Goiânia, casou com a minha mãe, e sempre foi um cara que abriu frentes como assim, ele teve um canal de televisão, ele teve uma agência de publicidade, ele teve uma rádio, que foi uma rádio jovem em Goiânia, que bombou, que na época era uma meio novidade, uma rádio jovem. Então ele sempre foi um cara muito realizador, morreu muito cedo, né? Morreu de fibrose pulmonar com 62 anos. Agora que eu vejo como ele morreu cedo, mas ele tinha essa coisa do. E eu lembro muito dele contando disso, de ter trabalhado. E logo depois eu conheci o Bruno Weiner, que produziu vários filmes meus, e a gente começou a contar que nossos pais tinham trabalhado juntos. Imagina, o pai dele é o clássico, né? E aí outro dia, passou um tempo, eu achei essa carteirinha, e eu tenho até hoje a prova, assim, meu pai trabalhou no jornal, então, né? Bom, isso certamente tem a ver, né, de alguma maneira, com essa tua veia aí para comunicação. Mas eu fui fuçar uma entrevista antiga, sua tem mais de 15 anos aqui que você deu para a TPM, e você falava nessa entrevista que na adolescência você se sentia meio esquisita, assim, você falou esquisitinha, fora dos padrões. Eu não era nem a gordinha nem a mocinha, era um tipo meio exótico. Como é que era essa época? O que era exatamente esse esquisitinha que você se sentia? Cara, hoje, se eu nascesse hoje, se eu fosse criança hoje, seria completamente normal. É porque a família que eu nasci era uma família muito civil, apesar desse desafogo desse pai, que eu acho que é da onde aí que veio todo a minha coisa como produtora, porque tem gente que é só atriz, né? Eu tenho um pouco essa coisa da produtora, por sobrevivência mesmo. Eu tive que me produzir para ser ouvida, ser vista, mas eu me considero hoje uma comunicadora. Eu gosto de comunicar, tanto é que a internet não foi algo difícil para mim. Foi um lugar que eu consegui me expressar de uma maneira muito. Claro que a gente pega perrengue, não sabe botar, não sabe postar, tem que ter alguém para ajudar. Mas a parte de. A passagem para mim para a internet não foi difícil, porque eu arrumei um lugar de me comunicar. Só que nas famílias que eu nasci, a minha mãe é advogada, minhas irmãs. Goiânia é uma cidade muito tradicional, né? Goiânia é um dos maiores PIBs do Brasil. A cultura é uma cultura muito interiorana no sentido da música sertaneja, do agro. Então não tinha um espaço para os meus lugares. Você vê que não tem um teatro forte em Goiânia, né? Como tem, por exemplo, no Sul, como tem na Bahia. Eu tenho uma inveja quando eu vejo o Lázaro contando que aí eu era jovem, caí no Olodum. Eu falei, ai, que delícia, quem me dera cair no Teatro Olodum com 16 anos. Então não tinha muito espaço onde expressar a minha arte. E era uma família onde me colocaram numa escola de freira. Então, minhas irmãs eram uma escola de freira, só de mulheres. A gente estudava numa escola muito tradicional, de música, onde toda menina tinha que tocar um instrumento. A minha irmã era uma pianista, todo mundo dançava balé. Eu não me encaixava naquele esquema daquela cidade, que era meio uma alta sociedade goiana, onde as meninas eram meio criadas para serem boas meninas, tocar um instrumento, ser boas alunas. Eu me lembro de ter aula de corte e costura. Quando eu penso isso, eu falo, meu Deus, como eu sobrevivi? Então, eu não me encaixava ali naquele lugar, entendeu? Não me Nessa, encaixava naquelas nessa pessoas. sociedade maluca nossa, a questão do visual, né, é muito importante, é muito julgada, é muito avaliada, né? Para as Sim, mulheres, acho que até mais. muito mais, Você né? tem uma coisa que você deve adorar hoje, mas não sei como é que era nessa época, é ser magra, né? Você é bem magra, eu acho que isso você deve adorar, mas as Na época meninas. não, na época me chamavam de tábua, e eu tive prognatismo quando eu era nova.
Então, que era uma coisa que esteticamente era muito ruim para mim. Eu era muito, muito, muito magra mesmo. A minha irmã mais velha já era aquela gostosinha. Então, eu era aquela menina sem peito, muito magrinha e prognata. E tive muito problema de pele na minha adolescência, na minha pré-adolescência. E eu morava numa cidade que as meninas eram muito tradicionais. Então eu já me sentia mentalmente muito diferente daquelas pessoas. Eu já pensava muito, me lembro de uma infância onde eu ficava muito no closet da minha mãe, tinham que me tirar de lá. Eu pegava as roupas, ficava criança. Então eu tinha um mundo interno muito poderoso. E os meus pais, eu não sei por que eu nunca consegui entender, a gente morava numa casa de 4 quartos. Um quarto era de hóspedes, que a gente tinha primos aqui no Rio que vinham ficar hospedados. Um quarto era de estudos, então tinha uma mesinha para cada filha e as 3 filhas no mesmo quarto. Quando a gente mudou para o Rio, onde cada criança tinha um quarto, e a gente falava assim, meu Deus, as pessoas têm os quartos. Então, eu cresci numa mini irmandade de irmãs. Só para você ter uma ideia, eu dividi aniversário com uma irmã, nunca era um aniversário sozinha. E eu me lembro que tinha uma coisa muito da minha mãe vestir a gente meio igual. Então era meio o nome de 3 princesas. Tinha uma coisa. E ao mesmo tempo tinha uma coisa muito divertida, porque os meus pais eram muito festeiros. E as festas em Goiânia, isso é até hoje, tá? As festas de 15 anos de Goiânia, se você ver vídeo, você não acredita. As pessoas não têm praia, as pessoas bebem e fazem festa. Então, eu me lembro de grandes festas na minha casa, a fantasia, que minha mãe deixava a gente ir até uma certa hora, eu me lembro pequenininha olhando, pirata, fantasias maravilhosas. Meus pais eram muito bons vivãs. Eu me lembro assim de amigos e primos dormindo lá em casa, bebia. Sempre. Goiânia, a pessoa bebe muito, né? Churrascos e festas, e o povo ia dormindo lá em casa. Então, eu cresci, ao mesmo tempo que nessa coisa tradicional, tem uma coisa muito legal. É porque eu não gosto de chamar Goiânia de interior, Goiânia é uma cidade grande, né? Mas existe uma mentalidade ali que também é muito legal, que é o vizinho é meio primo, e o primo é irmão. E o irmão é metade de você, você tem que dividir tudo que você acha com ele. Então, sempre a minha casa era uma mesa posta, que é uma coisa bem árabe também, a mesa posta com quibe, esfirra, pão de queijo, e as pessoas iam chegando. Então, era muito prima, muito amiga, amigo do filho, amigo da tia. Eu tenho tanta tia que não é tia de sangue, mas que é tia. Então, a gente cresceu muito em conjunto, entendeu? E eu me lembro de fugir desse lugar e ir para um closet e ficar criando. Então, eu sempre fui muito criativa. E esse pai que não era muito boa aluna e não me adaptava ali, e esse pai que era um cara que já tinha, que tinha se formado no Rio de Janeiro, tinha morado no Rio de Janeiro, já era um cara que tinha uma cabeça mais aberta, ele teve esse olhar. E ele falava, faz aí uma coisa para se apresentar então, já que você não tem aula de teatro. Fazer. Então ele mandava eu fazer, ele me incentivava. Falava, mas pai, vou fazer sozinho. Ele pegava os filhos dos amigos, ia criando o negócio. Então, eu sempre fui muito empreendedora, desde criança. Eu que organizava a pecinha, eu que vestia todo mundo. Tudo, e até uma tia minha falou: Olha aqui uma foto de onde tudo começou. Era todas criancinhas vestidas de chapéu, batom, tudo eu que tinha criado. Então, eu falei: Cara, como é que eu tinha essa cabeça na época de. Porque eu tinha que expressar, né? Eu acho que a gente nasce meio artista, né? A gente não se torna artista, a gente nasce artista. Talvez eu não tivesse aonde me expressar, não tinha uma aula de teatro, não tinha né, uma turma do teatro, quer dizer, tive depois, na adolescência, fui ver a Vanessa, minha assessora, já conheci ela ali, numa turma de teatro, mas Goiânia não tinha os encontros para fazer teatro. E eu tive que criar, ser minha própria show criança show. Ô Ingrid, mas deixa eu dar uma de Freud de botiquinha aqui. Me fala do sofrimento. Você pulou essa parte, porque você falou que você tinha. Não, o sofrimento era uma criança desencaixada, assim, e a minha irmã mais velha era muito dentro do padrão. Ela era aquela criança que teve, adolescente que tem corpo mais cedo, então ela tinha corpinho de mulher muito melhor aluna de piano, de balé, e a minha irmã mais nova sempre foi muito doce. E eu era muito magra, espinha, né? Então eu me sentia assim, o patinho feio entre as 3, porque essa coisa de você ser criada muito grudada é maravilhoso por um lado, mas por outro lado a gente se compara, né? E eu sou a salsicha. Eu não sou nem eu sou do meio. Então, eu ficava muito desencontrada. Então, assim, eu me achava realmente um patinho feio. Eu falava, cara, não tem como eu ser atriz, porque eu sou. E anos depois, quando eu fiz o Viver do Riso, que para mim é um dos maiores orgulhos da minha carreira, que eu fiz um documentário, que eu entrevistei 90 comediantes sobre toda a história da comédia no Brasil.
os 90 que eu entrevistei, sem nenhuma exceção, eram pessoas desencontradas. Não teve nenhum que teve uma infância onde ele se sentiu incluído. Então, eu acho que a comédia ela vem de um sentimento de inadequação. E aí, pelo seu olhar pela vida, por isso que eu acho que a comédia está associada à inteligência. E por isso eu tenho tanta revolta, talvez seja uma das maiores revoltas da minha vida, é ver como a comédia e o comediante é tratado sem credibilidade em todos os sentidos, porque ser comediante é algo muito difícil. Você tem que ter um olhar sobre a vida diferenciado sobre aquela situação, principalmente nesse caso que eu estou contando aqui, né? Eu poderia ter ficado a menina deprimida. Não, eu escolhi o humor. Eu escolhi usar daquilo e fazer piada comigo mesma. Isso é uma forma de inteligência, né? Isso é uma forma de você... É uma forma inteligente de você escolher como você vai viver, né? E de se defender também, né? Se defender muito, né? Nem é só se defender, achar um lugar que seja seu. Porque você não tem faculdade de comédia, né? Você não ensina comédia, você não tem curso de comédia. Então, para a pessoa se tornar um comediante, ele tem que achar a própria graça. Para ele achar a própria graça, ele tem que entender a sua desgraça, entendeu? Você vê o Adnet contando na entrevista que ele era um nerdzinho que ficava estudando russo dentro de casa. Então, cada um foi para o seu lugar. O Falabella conta que a família era só de mulheres na Ilha do Governador, não tinha muito homem, o pai dele era um cara mais severo, ele gostava de ver com várias mulheres. O que ele fazia? Ficava embaixo da mesa ouvindo as tias. Criou toda uma dramaturgia sobre tias, a partilha, mulheres mais velhas. Então, é sempre alguém que tá de uma certa maneira se sentindo desencontrado, e usa esse desencontro para achar o teu lugar no mundo, entendeu? Eu estava vendo aqui, me preparando para a entrevista, e me deparei com uma expressão que, pô, do alto da minha ignorância, eu nunca tinha visto, que é a comédia de apuros, né? É um tipo de comédia que a pessoa está sempre se ferrando e tentando dar um jeito de escapar e tal. Esse é um bom jeito de definir um pouco o teu estilo de fazer comédia? Eu acho não. Eu acho que eu sou uma cronista da vida. Eu acho que eu faço um tipo de humor de identificação. É claro que dentro tem, né? Isso você está falando, a comédia de apuros tem a ver muito com a comédia vaudeville, né? Que é aquela coisa de abre porta, fecha porta, né? Que é uma comédia muito tradicional e que funciona até hoje. Eu acabei de ver na Broadway agora uma comédia chamada Oh Mary, que é que ganhou o prêmio de melhor peça Tony, ou Tony, de melhor peça, que eu achei maravilhoso, uma comédia ganhar o Tony. E ele é exatamente uma comédia de situação, como essa que você falou, só que é feita por comediantes geniais, que você pega uma comédia de situação qualquer e bota o ator que não é engraçado, ela não é nada, porque o texto não é complexo. Eu acho que a minha comédia é uma comédia de usar o meu mundo, que é uma coisa que eu aprendi com o Domingos de Oliveira, quando eu fiz Confissões de Adolescente, que eu escrevi o meu primeiro texto, quando a menina que fumou maconha saiu com a toalha na cabeça na rua. Esse texto eu escrevi e levei para o Domingos de Oliveira ver. Foi quando ele me chamou para fazer Confissões de Adolescente, que foi onde eu mudei a minha carreira. E ele adorou o texto e ele falou: faça dos seus esquetes o seu mundo, traga o seu mundo. E a partir daí eu acho que eu venho trazendo todos os meus grandes sucessos, eu trago um pouco. E como eu vivo num mundo muito de mulheres, de irmãs, de tias, eu trago muito. Meu público é 80% feminino, né? É de todas as gerações, mas é 80% feminino. Eu acho que eu trago uma observação de coisas que acontecem comigo e coisas que eu vejo em volta de mim, pego meio esse inconsciente coletivo e falo disso. Eu prefiro fazer piada comigo primeiro, não com o outro. Prefiro ser que leva a torta na cara do que a que dá a torta. Então, eu acho que é mais isso. É claro que dentro disso tem as atolações, tem a comédia de situação, que é muita coisa dá errado, eu sou uma pessoa muito, muito desligada, isso tudo vira situação, né? Tudo vira sketch. Tudo vira história. Você falou agora de uma coisa muito marcante, não só na tua história, mas na história da dramaturgia mesmo, das artes cênicas aqui no Brasil, que é o Confissões de Adolescente. Eu tava falando para minha filha que eu ia te entrevistar, falou: eu adoro ela. Acho que ela te viu no N, no musical. Ah, sim. E ela falou assim: nossa, eu achei ela
Achei ela muito talentosa, né? Mas eu falei, pô, você lembra do Confissões de Adolescente? Só que eu me liguei que ela não tinha nascido no... Ela tem 20, né? Ela vai A fazer 20 geração do agora, então... Confissões é entre 30 e 45 anos. Podia ter visto talvez num vídeo, em algum, enfim, no YouTube, mas ela não conhece isso, né? Me conta um pouco dessa fase da tua vida. Acho que você tinha 20 mais ou menos nessa época. Eu comecei com 17, só que a peça ficou 5 anos em cartaz. Eu só saí porque eu não era mais adolescente, eu fiquei mulher, né? Mas, assim, às vezes eu fico tentando explicar para minha filha ou para alguém a dimensão que foi a confissão de adolescente. Se existisse Instagram naquela época, as pessoas nunca iriam esquecer o que foi aquilo. Depois eu fiz um fenômeno também, que foi o Cócegas, mas eu nunca vivi nada parecido. A gente era Beatles do teatro. A gente saía do hotel escondido de madrugada, porque os adolescentes ficavam dormindo na porta. Tinha menina que fugia de casa para ir atrás da gente pelo Brasil. Teve uma menina que entrou no apartamento do lado, invadiu para poder abrir a janela do meu quarto, ela estava na janela do vizinho. Era muita febre. Eu tenho um vídeo que até a Carol Machado achou, que a gente foi fazer uma tarde de autógrafo do nosso livro no shopping em Florianópolis, e a gente teve que sair escoltada, teve que fechar o shopping, porque foi tão perigoso, os adolescentes sendo pisoteados, que tiveram que tirar a gente de lá, e elas invadiram o carro e balançavam o carro, a gente filmou tudo, porque era tudo aquela câmerazinha na mão, não tinha celular, não tinha nada. Mas foi um fenômeno, assim, eu nunca vou me esquecer quando eu comecei a fazer confissão de adolescente, e eu aquela coisa, né? Quando você não nasce no Rio de Janeiro, você não é da turma do Rio de Janeiro. Então era o Domingos, que é um cara extremamente carioca, né? Que era um clássico do teatro brasileiro, que tinha lá a turma dele, o Pedro Cardoso, o Paulo José, né? Ele tinha toda a turminha dele. E a Maria Mariana era filha dele, e a Patrícia Perrone, que era outra menina, era da sala da filha dele, e a Carol Machado era uma menina famosa de novelas, tudo. E ele precisava de uma comediante para completar o quarteto. E que não era ele não me conhecia, eu fiz um curso com ele lá no Sesc Tijuca. Eu até tinha um papel pequeno na peça. Quando acabou a peça, ele falou: Cara, eu tô precisando de uma quarta para ser a comédia do grupo. Então, quando eu entrei na casa do Domingos de Oliveira, aquele cara que eu já tinha ouvido falar tanto, aquelas peças que ele tinha, com aquele tanto de foto, de todos os maiores, claro, Leila Diniz, eu falava, meu Deus, eu estou aqui no berço do Rio de Janeiro, de Goiânia. Eu estava há pouco tempo no Rio, eu devia estar uns 4 anos só no Rio, eu mudei com 13, eu tinha 17. Então, para mim, foi eu entrar num mundo que não era o meu, né? E aí, quando a gente começou eu trouxe o meu texto. Ele pediu para trazer um texto de algo que tinha acontecido comigo na minha adolescência, e eu trouxe logo o texto da maconha. E ele amou aquilo ali, ele achou aquilo ali engraçadíssimo. Quando ele acabou de ler, ele falou: Não mexe nesse texto, você é muito boa de texto, você tem que continuar escrevendo. Eu falei: Tá, e fiz aquele grande sucesso, e a gente estreou no lugarzinho de 50 pessoas. E não tinha dinheiro nenhum. Ele falou: Não tem dinheiro nenhum. Eu lembro que meu pai, que era empresário, falou: Mas como assim você vai trabalhar sem dinheiro, minha filha? Eu falei: Pai, além de não ter dinheiro, os ensaios vão ser aqui em casa, porque a minha casa era grande. E a gente pegou uns vestidos no nosso armário. Ainda tinha um telefone do Garfield que eu tinha, que a gente levou para o cenário. Não tinha dinheiro mesmo. E aí falei: Pai, Dani, eu quero fazer. Eu estava adorando aquilo ali. E aí, quando estreou num teatro 50 lugares, foi um fenômeno tão absurdo que de cara lotou. E aí o próprio teatro, que era o Teatro Laura Alvim, passou a gente para o Teatro Maior, que tinham 300 pessoas. Quando a gente foi mudar para o Teatro Maior, a gente chegou, estava tudo esgotado até o final da temporada. Aí o Domingo chamou eu e as meninas no topo da Laura Alvim e falou assim: Olha para baixo. Eu olhei para baixo, era uma fila que até, eu acho que era o Canex 70. Como é que tinha ali do lado? O Canex 70, muito tradicional. Se era o Canex 70, ou se era a fila virava, e até o Canex na praia. Ele falou assim: Isso aqui é uma coisa muito rara de acontecer no teatro brasileiro. Eu quero que vocês olhem aquela fila e vejam que isso é um marco na vida de vocês. Para isso acontecer de novo, demora, a gente fica esperando anos. E eu me lembro que aquilo me impactou profundamente, né? E a gente foi para os teatros grandes, a gente acabou no Canecão. E a gente ficava 3 meses fora de casa, sem voltar, porque não tinha essa facilidade de, eu vou ficar de sexta, domingo e volto. Eram uns voos mais caros, então a gente ia com a mala, menos de 18 anos, com a autorização dos pais, e ficava 2 meses fora de casa, sem celular. Vivendo uma vida onde a gente saía escondido dos hotéis, com as pessoas idolatrando a gente. Então, assim,
Quando eu penso que eu vivi isso, parece mentira, sabe? Ô, Ingrid, eu já vi você contando que seu pai não era exatamente a favor dessa história, né? Não, ele até era, mas meu pai tinha coisa muito da faculdade. Queria que eu me formasse. E a minha irmã fez, as minhas duas irmãs fizeram administração, a minha mãe trabalhou a vida inteira. E ele falava: tudo bem você ser atriz, mas vai se formar. Eu acho que tinha ainda aquele medo dele de eu não dar certo e eu ter que ter uma garantia, né? Que é uma coisa que eu até entendo hoje. Minha filha daqui a pouco ir para a faculdade, eu penso, né? E aí e ele falava: se forma. Aí todo artista que não sabia o que ia fazer, que não sabia o que ia fazer comunicação social, que era mais fácil de passar, né? Eu passei na repescagem da faculdade da cidade, a repescagem. E aí comecei a fazer, aí você podia optar por marketing ou radialismo ou jornalismo. Eu fui para radialismo e fiquei implantando a telenovela no jornalismo, porque meu pai tinha uma rádio em Goiânia, então eu convivia muito ali na coisa da rádio. Falei, vou para o radialismo. E aí eu comecei a faltar a aula da faculdade para viajar com confissão de adolescente. Eu já tinha 21 anos. E aí, uma hora eu voltei com dinheiro, pai, olha o dinheiro que eu ganhei. Lembro que na época era aquele bolo de dinheiro que você botava com elástico. Meu pai olhou e falou: minha filha, pode largar. Você já encontrou seu caminho. E aí foi quando eu tranquei a faculdade. Mas ele tinha. Eu vim de uma. Gente, eu sou de uma família tradicional. Tem a história tem a história da sugestão, que acho que pelo que eu entendi, ele que te deu, de garantir a compra de um apartamento, não tem? E essa história foi legal, porque eu tenho hoje uma irmã que é CEO de uma family office. E minha irmã é uma fodona hoje. E tinha essa coisa dos meus pais, porque nós quatro começamos a ganhar dinheiro. E aí, o resto das meninas, a outra menina, que era a Patrícia, também tinha um pai civil. O pai dela era advogado, tanto é que hoje ela é uma desembargadora, ela abandonou. E as outras tinham pais mais. Domingo. Então, elas saíam gastando, elas alugaram um apartamento muito novinha. Meu pai dizia: você não vai sair de casa, você vai guardar. E tinha um cofre que eu guardava o dinheirinho lá dentro. Ele falava: não vai sair de casa, mora aqui com a gente até você conseguir juntar. Porque ele falou uma coisa que eu nunca esqueci: ele falou, a sua profissão é tão difícil que vai que um dia você precisa de dinheiro e você tem pelo menos uma casa. Dito e feito. Eu fui guardando aquele dinheiro, morando com meus pais, aí abri a minha primeira conta no Itaú. Até hoje eu vejo a minha gerente aposentada andando e eu falo: nossa, nunca vou esquecer de você. Que eu falei: vamos um dia a gente vai comprar um apartamento. Aí eu guardava ali e meu pai não me deixava gastar. E foi isso, assim, eu comprei o meu apartamento com 23 anos, era pequenininho, ele me ajudando, tudo, dividi o resto em 5 anos, e hoje eu agradeço a Deus. E uma vez eu encontrei essa menina, que hoje em dia é desembargadora, ela falou: Ingrid, você comprou apartamento? Eu comprei também. Ela falou: meu pai não deixou eu sair de casa. Eu falei: o meu também. Eu falei: olha aí a vantagem de ter um pai civil. Ô, Ingrid, tem uma coisa que, assim, eu tenho o prazer e o privilégio de entrevistar muita gente, muitos colegas seus, né? Atores e atrizes, entre outras profissões, mas atores e atrizes talvez seja a maioria aqui na nossa line-up aqui. E vem muito nas conversas essa questão da inconstância, né? Da instabilidade, dessa coisa de você ter... Um dia falando com o Alexandre Nero, por exemplo, puta, que era... De repente ele está no auge, lá como comendador da novela das 9, passa 4, 5 meses, ele está lá num hiato, né? Como ele mesmo diz, desempregado, né? Então você vai do pico ao vale, assim. Eu acho que você certamente conseguiu uma posição muito legal. Até você falou sobre o quanto a internet não foi um problema para você. Na verdade, me parece mais uma solução, né? Porque ela te libertou e te levou para muitas frentes, né? Mas me fala um pouco sobre essa questão da grana. Já que a gente começou a falar de grana, como é que é, assim, esse lugar da produtora, atriz, comediante, independente, né? Com relação a dinheiro? Eu acho que, assim, por si só, eu já saio na frente, né? Porque eu nasci numa família estruturada financeiramente. Não adianta a gente dizer que isso não é relevante, porque é. Fome eu não ia passar. Eu me lembro numa época que eu estava super dura nesse apartamentinho que eu comprei, que eu estava sem trabalho nenhum, e meu pai nunca foi um cara de dar dinheiro pra gente. Eu acho que a minha irmã até se tornou essa pessoa tão importante nesse meio pela educação financeira que a gente teve. Mas ele mandava um supermercado de surpresa para mim. Então, abri a porta, vinha a funcionária dele: seu pai mandou fazer, fez para você também. Então, tinha uma maneira de ajudar, mas no fundo eu sempre sabia que eu tinha um respaldo de alguém.
da minha família, né? Mas ao mesmo tempo eu nunca dependi. E eu aprendi uma coisa muito cedo com a minha mãe, que a independência financeira é a sua maior liberdade. Principalmente de uma mulher. Eu vi a minha mãe, ela tem 78 anos. Ela até hoje é sócia de um escritório de advocacia de óleo e gás. Então, a vida inteira eu via minha mãe trabalhar. A vida inteira. E mesmo meu pai trabalhando, eles tendo uma boa condição, eu nunca vi ela abrir mão disso. Então, talvez esse tenha sido um grande exemplo. E eu sempre quis ser muito independente. Eu nunca quis depender do meu pai, nem de homem nenhum. Agora, tem que ter estômago para ser artista, né? Você tem que saber lidar com essas situações onde não tem trabalho de maneira sem ansiedade, o que não existe a palavra artista sem ansiedade. Essas duas coisas não configuram a mesma frase. E eu sempre guardei. Eu tinha paranoia e tenho até hoje de envelhecer sem dinheiro. Então eu sempre guardei. Como a minha irmã começou esse negócio e começou com algumas atrizes, eu me senti muita vontade para dizer, por favor, me ajuda a guardar para eu não precisar aceitar qualquer coisa. E como eu sempre fui uma pessoa meio fora do mercado, no sentido de que eu não tinha amigo no Rio de Janeiro, eu não era amigo, filho de ninguém, eu não conhecia ninguém, e eu não tinha o padrão. E na minha época, quando eu comecei a vir para o Rio, eu comecei a ser atriz, a opção era fazer novela. Assim, para você ser alguém bem-sucedido na vida, você tinha que fazer novela. E a novela era um sonho muito distante para mim. Eu entrei na novela fazendo a empregada da Carolina Dickmann, na novela das 8, com 2 falas, assim. Não tinha espaço para mulher comediante, a não ser como coadjuvante de programas de homens comediantes, como o Jô Soares, o Chico Anísio, depois teve o Tom Cavalcante e Renata Aragão. Nós éramos apenas as mulheres, esses caras. Então, o nosso espaço, a gente se fez no teatro. Meu dinheiro, aonde eu consegui a minha independência financeira, foi fazendo teatro. Foi através do teatro que eu consegui comprar as minhas coisas, guardar o meu dinheiro e ter um espaço meu que eu não dependia da beleza, do arquétipo. A gente não fazia propaganda publicitária, era um luxo com as protagonistas bonitas de novela. Então a gente era assim, já tinha o negócio da mulher que não era padrão na época. E ainda a mulher comediante, as pessoas não têm ideia. E eu estou falando de uma mulher branca, loura. Eu fico imaginando uma mulher comediante preta. Por exemplo, no meu documentário tem pouquíssimas que eu tinha para entrevistar. Então, assim, a gente teve que bater o pé na porta. E eu acho que a minha maior independência foi se juntar com uma outra comediante que também se sentia assim, como a Heloísa Périssé, e a gente criar um lugar ali também sem dinheiro, também sem nada, e aquilo se tornou um outro fenômeno, que eu fiquei 11 anos em cartaz, que aí mudou minha vida. Mas foi tudo assim. Então, como eu nunca esperei o telefone tocar, eu sempre fui a pessoa que levava a fitinha para o diretor, que alguém tentava ajudar. Então, sempre ali, fazendo papel meio de coadjuvante na televisão. No cinema, então, o cinema era desse tamanho, era um núcleo de turma, ainda é, mas na época era muito. Comédia no Brasil era a Globo Filmes com as atrizes de novela. Então, nem o cinema para mim era um sonho tão distante que até hoje eu fico chocada de eu ser uma protagonista feminina do cinema como eu sou, porque era uma coisa que eu achava que não ia acontecer. E aí a gente criou. Então, desde muito nova, eu aprendi a criar. Depois do Confissões, eu fiz uma peça chamada Duas Mãos com a Carol Machado, que a gente foi atuar de patrocínio, que era sobre as nossas avós. Então, eu sempre tive que me produzir para trabalhar. Então, hoje, não me assusta a falta de trabalho. Porque eu sempre fui assim. Eu acredito que aquelas pessoas que sejam contratadas da Globo há muito tempo, que sempre tiveram aquele contrato, ficaram mais medo do que eu fiquei. Porque eu sei que a qualquer momento eu posso pegar o meu banquinho e botar na praça, entendeu? Inge, essa coisa de ser produtora, eu estava conversando com uma colega sua, acho que faz 1 ou 2 semanas, a Maria Ribeiro, né? E a gente chegou à conclusão que tem uma categoria que são as mulheres do corre, né? Que vão atrás. Ela falou para mim, a gente tem uma longa história, ela começou a escrever na TPM porque ela pediu para escrever, porque ela deu a entender que queria. Quer dizer, vai atrás. Você falou agora, né? Pega o telefone, ligo e tudo. Isso é uma coisa assim que se desenvolve ou você meio nasce sendo do Eu acho corre? que o Assim? meu
caso, ele foi sobrevivência mesmo. Porque, por exemplo, eu odeio a parte prática de produzir. Eu sou péssima com números. Então, para mim, é um sofrimento. Outra parte que eu odeio, ter que entrar nas reuniões com os homens no comando, que agora a gente está um pouco mais ouvida, e ser interrompida, e ser minimizada, e ser chamada de maluquinha, e ser descredibilizada. Então, assim, foi uma vida inteira entrando em reunião com os homens e tentando ser ouvida. Então, assim, eu acho tudo muito cansativo, tá? Mas, ao mesmo tempo, é a minha libertação. Então, eu produzi cócegas porque eu não tinha outra opção. Talvez se eu fosse uma pessoa que fizesse uma protagonista atrás da outra, em novelas, fosse linda e fizesse todas as campanhas, eu não seria a mulher do corre, entendeu? Mas hoje eu agradeço por ser a mulher do corre, porque a mulher do corre, ela tem uma coisa que ela está sempre exausta, mas ela tem a sua independência, né? Ingrid, me conta uma coisa, esse espaço que eu queria até saber se você se considera como alguém que foi ponteira, né, assim, batedora de uma frente que hoje é grande, né, das mulheres na comédia, no humor, né? Você falou do teu documentário, você não tinha mulher para entrevistar. Eu estava pensando aqui, talvez a Dercy Não, mulher Gonçalves. tinha, a mulher preta, né? Comediante Então, mas negra. mesmo branca, né? Se for olhar para o passado mesmo, né? Eu me lembro, sei lá, talvez a Dercy Gonçalves, tem a Zilda Cardoso, tem umas figuras que conseguiram um certo protagonismo, mas era bem diferente dos nomes que você citou, Chico Anísio. Não, e elas não tinham programa delas, e a Dercy foi extremamente importante para a gente, né? Mas você vê que a maneira como a Dercy conseguiu o lugar dela era falando palavrão, era botando dedo na cara. Ela não era uma comediante quieta, era uma mulher que era considerada a mulher de. Todo mundo tinha medo, porque foi a maneira que ela arrumou de enfrentar o quão machista, é um dos meios mais machistas. É porque quando eu falo isso aqui em casa, a minha irmã fala, Ingrid, eu vivo no mercado financeiro. A minha mãe fala, Ingrid, eu vivo entre os advogados. Eu falo, então tudo bem. Mas é um meio muito machista, né? O meio da comédia. A mulher na comédia, eu acho que eu sou do grupo que desbravou. Eu, Lolo, Mônica Martelli, mas eu só desbravei porque antes de mim teve a Regina Casé, que eu fui ver no Nádia Zupério e falei, meu Deus, eu posso ser aquilo. Teve a Comédia da Vida Privada, teve o TV Pirata, que eu falei, meu Deus, que legal, tem um programa que a gente pode fazer isso. E antes do TV Pirata, a gente teve a Zilda Cardoso, a Dercy Gonçalves, a dona Berta Loran, entendeu? Agora, se você for olhar, a maioria era o papel da mulher dele calada. Olha isso, um dos maiores ícones de bordão do Chico Anísio era calada, era a mulher feia. Primeiro programa que eu fiz do Chico Anísio, quando eu entrei na Globo, eu entrei nesse programa do Chico Anísio, que ele resolveu renovar as comediantes e fez um teste com 400 comediantes do Rio de Janeiro, todo mundo fez, e entraram, sei lá, 15, foi onde eu conheci a Mônica Martelli, a Heloísa Pereceu eu já conhecia. E a gente entrou e tinha o camarim das comediantes, mulheres, e tinha o camarim das mulheres de biquíni, que era a Monique Evas, a Gisele Fraga. Então, depois um amigo meu que dirigia contava que eles falavam assim: você vai para onde? Para as feias ou para as bonitas? Então, assim, e o papel delas também não era horrível, apesar delas serem as bonitas, elas ficavam passando de biquíni. Então, ele falava calada para aquela para ficar assim, com a mulher de biquíni. Então, assim, é extremamente machista. Até o Sai de Baixo, se você for parar para ver, é extremamente machista. A Magda é uma mulher burra. Uma mulher gostosa e burra. Então, assim, não é só a gente teve que enfrentar os homens na sala de roteiro, porque tudo começa com quem escreve, né? Como é que um homem vai fazer uma piada sobre menopausa, se ele não sabe o que que é? Como é que o homem vai escrever sobre TPM? Ele vai escrever uma mulher nervosinha, estereotipada. Então, eram homens que escreviam. Tem um episódio que eu amo, de Viver do Riso, que eu entrevistei só autoras de comédia mulheres. As histórias são horrorosas, elas têm que ir vestidas de uma maneira mais masculina para serem respeitadas, as piadas dela nunca eram levadas a sério. Então, hoje, o que eu tento fazer, já é o terceiro filme que eu faço, que é dirigido por mulheres, é tentar catar cada vez mais mulheres escrevendo e dirigindo, para que a gente possa falar do nosso mundo. Então, naquela época, a gente era só mulher feia. Essas mulheres antes da gente enfrentaram não só um papel de coadjuvante, mas um lugar muito ruim de estereótipo. Eu era piranha,
ou era feia, ou era mulher que ele não queria, ou era burra, ou aquela que não queria, ou era fofoqueira, sabe? É sempre, não era uma mulher. O que que ela é? Uma mulher. Ela é engraçada, mas é uma mulher. Então eu acho que a minha geração, ela veio muito do teatro para falar dela. O Cócegas, eu acho que o fenômeno do Cócegas teve a ver com isso. Era um retrato das mulheres contemporâneas. Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui para fazer um convite para vocês. Você que está acostumado a ouvir a gente aqui na Eldorado ou na nossa versão em podcast, sabe que a gente está nesse programa aqui há mais de 40 anos, procurando fazer o melhor que a gente pode no sentido de trazer uma informação original mesmo, né? Trazer gente legal que tem o que dizer e que tem como transformar de alguma maneira a vida da gente, né? Essa é a minha intenção aqui quando eu paro para conversar com uma pessoa toda semana, né? E tem uma espécie de aula, um benefício, um privilégio, na verdade, maravilhoso, que eu tento transferir para vocês todos que acompanham a gente aqui no Trip FM, seja no rádio, seja na versão podcast, ou até nos cortes para a internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente lançou uma plataforma, né, um espaço na plataforma Apoie-se, para que você possa contribuir com esse trabalho. Todo mundo sabe, né, qual é a urgência de um jornalismo bem trabalhado, o quanto a gente está precisando disso nesse mundo completamente do avesso que a gente está vivendo agora. Então, a tentativa do jornalismo bem feito, né, do trabalho de comunicação bem feito, é trazer referências críveis, né, pessoas que tenham o que dizer, para que você vá formando a sua consciência, a sua opinião, a partir da sua própria cabeça. Esse é um pouco o trabalho da Trip há mais de 40 anos, e é por isso que a gente inaugurou essa plataforma no Apoie-se, para que você possa contribuir mesmo, financeiramente inclusive, para que a gente consiga fortalecer esse trabalho de tantos anos, né? A publicidade mudou muito, né? Migrou para as big techs, a possibilidade de vender produtos em banca também se diluiu demais. Então, hoje, uma das formas que vários veículos, né, do New York Times, a Fanzine, estão usando é justamente buscar o funding público, né? Que as pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, que curtem, que se beneficiam do trabalho, possam contribuir com ele. Então, a hora que você puder, digite apoia.se/trip no seu navegador, no seu celular, onde você preferir para acessar a internet. De novo, é só digitar apoia.se/trip. Você vai cair nessa plataforma que é bem simples, bem direta e bem fácil, para que você possa contribuir com a gente e fortalecer o trabalho aqui do Trip FM e de tudo que a gente faz aqui na Trip. Fica o recado, espero que você curta e possa fortalecer e contribuir. Oi, a gente está falando sobre o universo feminino, o machismo no Brasil e tal. Eu vi uma entrevista sua num podcast em que você falava sobre a sua filha, Clara, né? E sobre a adolescência dela, né? Ela está na adolescência, é isso? Tá muito, 16 anos. tá muito desafiador, né? Para a pessoa que é adolescente e para quem é responsável por um adolescente, né? Essa loucura da dependência química das telas, né? Só para falar de um aspecto da loucura que o mundo está hoje. Me conta um pouco desse lado da tua vida, né? De ser mãe de uma adolescente. Eu, como eu vivi muito o mundo Confissões de Adolescente, porque não só eu viajava com a peça, como a gente tinha debates depois da peça. E os debates eram feitos com adolescentes. Então eu me lembro muito de falar da minha adolescência com adolescentes. Isso está me trazendo lembranças agora que eu estou com adolescente, porque tem coisas que eu entendo. Eu começo a estranhar, depois eu falo, gente, peraí, é normal. Gente, peraí, é normal. Então, assim, tem vários desafios. Tem o desafio tela, que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, até porque eu também vivo em tela. Então, quando eu tento dizer, sai, ela fala, sai você. Sai você também. Eu sou uma pessoa muito presente na tela, quase uma viciada. E tem o desafio violência, que para mim é o maior pavor, vai que horas na festa, vai voltar que horas, com quem vai, com quem volta, tá com quem, bebeu, não bebeu, botou negócio na comida, botou negócio na bebida, droga, então assim, tem todo o negócio. Então assim, você passa entre o vape e a bebida, o vício em telas, o que ela tá vendo, quem tá falando com ela na tela. E eu acho que a adolescência tem uma coisa muito legal, porque como eu vivi muita adolescência, eu compreendo, eu gosto da conversa, adoro ouvir a fulana que falou da fulana, que falou da fulana, que falou da fulana, eu adoro esse universinho
delas. Eu adoro, acho divertidíssimo. Mas eu acho que a adolescência é uma demanda muito emocional. Eles estão sempre te ligando, não é mais física como é a criança, que você tem que estar preocupada se ela comeu ou bebeu. Não, você está preocupada, é sempre uma demanda emocional. É a escola que está muito forte, a prova que a pessoa foi péssima, chora porque não sei o que, aí tem a TPM, a menina, e a TPM, não sei o que, começou a namorar, e começa a namorar, você fala, meu Deus, como é que é? O namorado vai lá, ela vem cá, pode, não pode? Aí você fica ligando para as outras mães. A sorte que eu tenho duas irmãs com filhas meninas, então eu fico, você deixa, você não deixa? Tem a Mônica Martelli, que engravidamos na mesma semana que você faz? Você deixa ou você não deixa? Eu vou deixar. Às vezes eu faço. A Clara fala, pode? Eu falei, deixa eu pensar. Ou deixa eu pensar e que eu vou fazer toda uma pesquisa com as outras mães para saber, gente, e aí? Vocês deixam? Então, é desafiador. Ingrid, falando na mesma entrevista que eu comentei aqui da Maria Ribeiro, ela falou umas coisas muito divertidas, tipo, eu queria ser diferente. Ela falou, eu não queria, eu queria ser mais cool e não ser tão assim agitada, não ir tanto atrás das coisas, que ficar esperando e as coisas acontecem sozinhas. Ela deu até alguns exemplos de pessoas que ela imagina que sejam assim, mas ela falou, eu não consigo ser assim, eu fico ansiosa, eu fico correndo atrás e tal. Você consegue ser... Tem um amigo que fala assim que o sonho dele é chegar num estágio em que você fica sem nada para fazer e nenhum lugar para ir. Essa é, na definição dele, o nirvana, assim, o momento em que você atinge a plenitude. Você consegue Ah, parar? eu viajo muito. Parece que eu só trabalho, mas eu me divirto muito. Mas talvez por eu ter começado muito cedo a viver a minha adolescência fazendo teatro. Então, eu não vivia minha adolescência indo nas festinhas, eu vivia minha adolescência indo do teatro para o outro. Só que depois do teatro a gente tomava porre, depois do teatro a gente beijava na boca, depois do teatro a gente. Então, assim, eu desenvolvi uma capacidade de unir trabalho com diversão. Então, eu acabei de fazer um filme com uma das minhas melhores amigas, que é a Mônica Martelli. A gente ficou 40 dias na Europa. Foi divertidíssimo. A gente já estava todos os dias à noite, bebia vinho todos os dias à noite. A gente ia para o quarto da outra, a gente se divertia horrores. Então, assim, eu consigo me divertir trabalhando. Tanto é que hoje eu penso muito bem com quem que eu vou trabalhar, porque a diversão me importa. E eu viajo muito. Então, quando eu acabo um trabalho, eu viajo com a minha família, eu viajo com meu marido, eu faço viagem com a minha filha. Então, assim, a viagem me desestressa, entendeu? E eu não sou essa pessoa que descanso em casa quieta, eu descanso tomando vinho com os amigos. Agora, gostaria demais de ser menos ansiosa. Sou muito ansiosa. Como diz a minha terapeuta, essa coisa de você ser dona da sua história, você vira uma fazedeira. Então, eu até nesse podcast que eu fui com você, eu falei uma coisa que o negócio viralizou num nível. Foi o meu vídeo que mais viralizou e as pessoas andando na rua, as mulheres falam assim: eu também quero quebrar prato. Nesse podcast, eu fiz um vídeo dizendo, porque eu tinha muito tesão em fazer lista. Como eu sou muito desligada, eu falava assim: cumprir. Eu me sentia muito poderosa. Nós somos as filhas das mulheres, né, que foram primeiro para o mercado de trabalho. Então a gente foi criada tipo, bora minha filha, vamos. Então eu fui criada assim, né, para ir, para batalhar. Só que isso é extremamente cansativo. Então chega uma hora que o negócio eu glamourizei muito tempo equilibrar pratos. Tanto é que eu fiz um filme que foi o maior sucesso da minha vida, que é sobre equilibrar pratos, que é de pernas pro ar. O tema do filme não é o orgasmo, o tema do filme é equilibrar pratos. E aí, nesse podcast, eu falei, eu cansei, eu quero deixar o prato cair. Nossa, as mulheres vieram, Ingrid, obrigada, eu quero deixar o prato cair. Porque a gente tem que, nós, a minha geração, tem que aprender a descansar. A gente tem que aprender. Eu tenho o sonho de ser mais quieta, sim, mas eu não vou conseguir, eu falo muito. Um dos instrumentos que muitas pessoas ansiosas utilizam para aplacar a ansiedade é comprar coisas, né? Opa! Tem filmes seus sobre isso, né? Eu me lembro da você E em Miami. o meu próximo filme é sobre isso. Você fez uma série, né, na TV paga Eu, sobre isso, eu, né? eu fiz um programa que fez muito sucesso, É. chamado Além da Conta. Fiz 5 temporadas. Nossa, foi um sucesso esse filme, Como é que esse é programa. como é que são os seus shopping discontrols, assim? Rola isso?
Rola muito. Eu fiz um programa disso e estou fazendo um filme agora chamado Perrengue Fashion, que é sobre uma influencer viciada em comprar bolsas, uma mãe solo, e que vira uma grande influencer e ela tem que fazer uma grande campanha da Gucci, e só que essa campanha ela tem que trazer o filho, e o filho é o oposto dela, por ter crescido nesse meio do shopping, que ela foi vendedora de bolsa, ele é o contrário, ele quer me viver na Amazônia, ele quer viver numa comunidade autossustentável, então ela tem dificuldade de aceitar que esse filho não é o Mauricinho que ela pensou, enfim. Eu tive muito isso, era um dos meus prazeres quando eu comecei a ganhar dinheiro, assim, eu ralo muito, então eu vou comprar para compensar. Eu tinha muito prazer. E aí eu comecei a estudar isso, o coração que acelera. Até hoje eu sou assim, mas hoje eu já sou melhor. Mas mesmo assim eu ainda tenho muito prazer em comprar coisas para mim. Eu me sinto muito empoderada em comprar coisa para mim. Olha, eu vou chamar aqui uma pergunta de alguém que eu acho que tem a ver com esse filme que você estava falando aqui. Ele vai te perguntar sobre novos talentos. Vamos ver se a gente consegue rolar esse áudio aqui para você responder a pergunta dele. Fala, gente! Que alegria estar aqui falando com todos vocês. Rafa Chalub aqui. E a pergunta que eu tenho para Ingrid é a seguinte: lá atrás, bem lá atrás, quando estava começando essa carreira iluminada, eu queria saber se teve alguém que teve olhos para ela da mesma forma que ela teve olhos para mim. Eu queria saber se teve alguém que ajudou, que jogou para cima, que apoiou, que enalteceu o talento dela da mesma forma que ela fez comigo durante todo o processo desse filme. E se ela quer mandar um beijo para essa pessoa, quem é essa pessoa? E queria saber da onde que vem isso nela também. De olhar para novos talentos, de ver novos talentos não como uma ameaça, mas como uma coisa que ela pode agregar ali no sucesso de um projeto, no sucesso de uma série, de um filme. Porque não é só comigo que ela fez isso, não, tá? Ela fez isso com inúmeras pessoas. Cara, eu não tive uma Ingrid na minha vida. Talvez por isso eu seja essa pessoa que gosta de dar oportunidade para um monte de gente que eu acho talentosa. Eu não tive essa Ingrid. Eu tive o meu pai, né, que falava vai, 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 mas tive muitos poucos padrinhos na minha vida. Acho que o Domingos de Oliveira foi um, né? O Domingos foi a pessoa que me empoderou para dizer, pega o seu talento e faça disso algo grande, é seu, mas eu tive mais parcerias do que padrinhos, que é tipo encontrar uma parceira, tipo Heloísa Perissé, uma pessoa que está na mesma situação que eu e, e ela, vamos se juntar. Então, assim, acho que a minha vida foi meio de parcerias. Talvez por eu ter tido essa criação de irmãs parceiras, né? Então, como eu juntei com a Lolo, deu muito certo. Foi a parte mais importante de sucesso da minha vida, foi quando eu estava com ela. Juntar dois talentos, para mim, é algo. Eu fiz filme com a Tata Werneck, agora eu vou fazer filme com a Mônica Martelli, mas eu nunca tive essa coisa de achar que alguém vai ameaçar o meu talento. Talvez por eu ser uma pessoa que tenha sido criada aprendendo a dividir qualquer chocolate que você acha por três, a irmandade é algo muito natural para mim. Então, eu gosto, assim, e a gente vai envelhecendo, e a maneira que eu vejo de não me repetir talvez seja trazer pessoas novas. Por exemplo, o Rafa é um menino de 28 anos, que eu conheci na internet, e através de um vídeo do Bolsonaro. E eu continuei seguindo ele, fiquei que menino talentoso, assim como eu fiz com a Tata Werneck, quando eu vi ela na MTV, viciada nela, falei, gente, preciso botar essa menina num filme meu. Aí encontrei com ela na rua, falei, você não quer fazer um filme meu, não? Ela achou que ela quase desmaiou. Eu peguei, não tinha papel, eu enfiei o papel para ela, falei, deixa essa menina aqui improvisar, ninguém sabia quem era ela. E a Marisa Leão falou, mas você tá botando a pessoa com. Eu falei, vai na minha, ela é muito boa. Então, assim, eu sempre gosto de ver pessoas. E o Rafa foi um desses, assim. Aí eu precisava de um personagem nesse filme. Como ela é uma influência 50 a mais, ninguém sobrevive na internet, na minha idade, sem ajuda. Se você conhecer alguém, até me conta. Então, a gente está sempre dependendo de um jovem para ajudar na coisa. Eu até gero conteúdo, mas eu tenho equipe, eu tenho que pagar a equipe. Eu não sei nem comprar coisa delivery sem fazer merda. Já mandei bolsa para a África, óculos para a Alemanha, comprei teatro errado no país errado. Eu faço uma merda atrás da outra real. E no filme eu precisava desse personagem, que era um homem, um ajudante jovem, que fazia toda a parte
a pessoa que apresentava ela tecnicamente para o mundo da internet. Eu fiquei procurando um menino jovem de 28, da geração dele gay. E aí eu vi ele eu vi eu fui ver no teatro para ter certeza que ele não era, porque nem todo mundo que está na internet é bom, né? Consegue fazer a dramaturgia. Eu vi ele no teatro e isso realmente é uma intuição boa que eu tenho. Eu tenho intuição boa para ver novos talentos e eu tenho muito prazer. Eu adoro, porque o Rafa já me trouxe várias coisas novas, ele me traz várias métricas novas, vários conteúdos novos. As pessoas que escrevem comigo, os meninos que escrevem comigo nesse filme, é o Célio Porto, o Edu Araújo e o Marcelo Sabac. São 3 homens gays, sendo que um tem 60 anos, que sabe escrever para mulher da minha idade. E os outros 2, um é jornalista e o outro é um jovem autor, um é jornalista e autor, e o outro também eles sabem todos os programas, todos os filmes, todas as peças, está acontecendo no mundo inteiro, coisa que a minha geração não conseguia conectar com o material lá do Japão. Então, eles me trazem muita novidade, eles me trazem muito material. Então, essas pessoas, elas me alimentam. Ô Ingrid, você de uma certa forma já respondeu, mas eu tenho uma outra pergunta do Rafa Chalub, para quem não sabe, esse genial comediante e ator sobre o qual a gente está falando agora se chama Rafa Chalub. E tem uma outra pergunta dele bem divertida, bem legal e bem interessante também. Vamos ouvir. E a minha segunda pergunta para Ingrid Guimarães é: quem acompanha a Ingrid sabe que ela é rodeada de mulheres incríveis, tanto na família dela, nas amizades, no trabalho. Sempre tem as gatas, sororidade é com ela mesma. Mas a Ingrid também dá muito valor para o homem gay na vida dela. Eu queria ouvir a Ingrid falar sobre a importância dos amigos gays que ela fez na vida. E eu agora tendo a honra de ser um deles. Como diz a minha filha, o novo gay da mamãe, o novo amigo gay da mamãe. Cara, eu acho que nós, mulheres e gays, a gente tem um lugar de irmandade, né? E tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que a geração do Rafa, a geração entre 30 e 40 anos, é uma geração que consumiu muito a minha geração. Então, por exemplo, eu tenho vários meninos de 30, 35 anos que escrevem para mim, que sabem tudo de cócegas, sabem todos os personagens, sabem sobre Nova Direção, sabem de tudo que a Fernanda Torres fez. Eles consumiram muito a nossa geração. Nós éramos meio as musas desses caras novos. Então, isso faz com que a gente se sinta muito respeitada, né? E ao mesmo tempo tem uma troca, né? Tem uma coisa com o homem gay, assim, eu tenho muitos amigos gays, realmente, e amigas também. Realmente é um lugar que assim, eu encontro ali um lugar tanto de confiança, quanto de humor, quanto de uma estética que só eles têm, né? Só eles têm um tipo de estética que eles trazem para gente. E eu acho que o contrário deve ser o mesmo, porque a gente viajou agora para Nova York, e o Rafa, imagina, eu sou quase 30 anos, ele tem 30, tem 50, 20 anos mais velha que o Rafa. Foi incrível, porque eu fui sair à noite com uma Nova York gay que eu não conhecia, que é interessantíssima, né? E uma cultura pop impressionante, e uma cultura. A cultura gay é uma cultura muito rica, né? É muito rica e muito divertida. Então, realmente, minha vida é rodeada de amigos gays, eu adoro. Deixa eu te fazer uma pergunta para outro lado aqui. É sobre a questão da menopausa, mas eu estava me lembrando de um papo com a Andréa Beltrão, recente aqui no programa, em que ela falou assim, cara, eu falei bastante sobre essa questão do envelhecimento e da menopausa, mas chegou uma hora que eu falei, chega de falar disso, porque eu estava virando assim uma espécie de bandeira, sabe, uma porta-bandeira, uma porta-estandarte de uma questão que, pô, me interessava, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar refém dela, né? Você tem falado bastante, e o assunto menopausa, de repente, né, que era uma coisa mega tabu, de repente virou assim, realmente saiu do escuro, né? Veio para o centro do palco e é ótimo que tenha vindo, né? A gente fez um evento no qual você foi super importante, protagonizou de uma certa forma, né? A Casa Menopausa vai ter uma segunda edição agora, inclusive em outubro. Mas ao mesmo tempo também tem um pouco isso, né? Imagino que possa ter um pouco isso, assim, chega uma hora que você cansa um pouco de ficar. Tem isso para você ou é um campo? Não, a minha história é oposta. Eu acho que eu me sinto com uma missão um pouco, sabe?
por ser uma comunicadora, eu acho que quanto mais se fala sobre isso, mais. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha faxineira, que tem 50 anos, ela falou que ela estava. Falou, o que está acontecendo? Eu perguntei, você acha que eu estou um pouco deprimida? Toma um remédio? Não. Aí ela, como ouviu os meus vídeos, ela falou, Dona Ingrid, tá vendo que você está falando de menopausa? Será que é isso que eu tô? Eu falei, quantos anos você tem? Ela, 50. Eu falei, com certeza. Então, assim, por causa do meu vídeo, ela veio puxar esse assunto comigo, aí eu já levei ela no médico, já dei um monte de remédio para ela. Então, assim, a gente tem um problema seríssimo, que a menopausa, ela é ainda um lugar elitizado para tratar a menopausa. Você tem que ir no endócrino, que é caro, você tem que imaginar o ginecologista, que é cara, a reposição hormonal é cara. Ela, por exemplo, foi tentar fazer reposição pelo SUS. Aí você faz os exames pelo SUS, só que quando você vai marcar com um profissional, demora 4 meses você conseguir uma vaga. Então, quando chegou na hora de fazer a consulta dela, os exames dela já tinham vencido. E até para fazer exame tem fila. Então, o timing isso é uma coisa que a gente tem conversado muito, tem conversado muito com a Cláudia Raia, que tem falado muito disso, no movimento que a gente está tentando fazer para que o SUS coloque a menopausa como algo também de urgência, porque é o bem-estar da mulher. Uma mulher que não se trata na menopausa talvez não consiga nem trabalhar. É um cansaço muito, muito louco, é muito sintoma ruim. Então, eu acho que a informação é algo. Claro que tem hora que eu canso, mas ao mesmo tempo eu penso a quantidade de gente que eu estou atingindo através dos meus vídeos, entendeu? Quantidade de gente que me liga, quantidade de gente que me pergunta, quantidade de gente que não tem acesso às coisas. Então, eu sempre encaro essa história da minha menopausa quase como um trabalho social mesmo, sabe? De informação, porque minha mãe nunca me falou disso. Nós somos a primeira geração a falar de menopausa. Então, é um assunto que eu vou, que eu falo, que eu ajudo, me ligo, indico médico, indico não sei o quê. E tô querendo fazer um trabalho sobre isso, sabe? Mas para que outras pessoas tenham acesso mesmo, porque é muito ruim para quem não se trata, para algumas mulheres, né? Ingrid, a gente foi buscar mais perguntas com o seu círculo de amizades. Agora tem uma pessoa. Chique, gente. Chique. Tô achando super chique. A gente é pobre, mas é enjoado aqui no Trip FM. Estão muito enjoados, adorei. Vamos ouvir então a primeira pergunta de uma pessoa que eu acho que você conhece. Oi, gente. Mônica Martelli falando. Que prazer estar aqui com vocês. Ingrid, conta pra gente qual foi o maior perrengue fashion que você já passou na vida. Eu conheço um grave, tá? Conta. Você conhece vários graves, né, Mônica? Agora eu acabei de passar por 2. Um, que eu estava em Portugal e comprei uma bolsa para entregar em Sevilha, onde eu ia minha próxima viagem de filmagem. Eu, na hora de botar o endereço, em vez de botar Sevilha, não sei se o corretor entrou errado, eu botei Melilla. Sabe-se lá o que é Melilla. Melilla é uma ilha na África que faz, como é que chama? Olha a menopausa assumindo as palavras. Fronteira com a Espanha. Uma ilha desse tamanho. A bolsa foi parar lá na África. Para poder resgatar essa bolsa da África e dar para Sevilha, eu tive que mobilizar, sei lá, 4 concierges de hotel. E agora eu precisava comprar um vestido para minha pré-estreia, que é a semana que vem. Minha irmã estava em Londres, porque a minha sobrinha está fazendo faculdade lá. Ela foi levar, eu falei, você traz para mim? Ela traga, mas você tem que botar naquele delivery rápido para chegar para eu trazer. Eu fui tentar botar no delivery rápido, apertei o botão errado, eu botei no delivery ecológico, eu não sabia nem que existia. O delivery ecológico, nada que tem fumaça pode acontecer. Então, todo delivery é de bicicleta. O negócio demorou, sei lá, o vestido tá lá ainda, eu andando pela Europa de bike, assim, alguém. Então, assim, perrengue fashion, de delivery, de online, compras online. Eu não sei, como diz a Mônica Martelli, como é que você ainda tenta? Eu não sei como é que eu ainda tento. Vamos tentar mais uma pergunta dela? Vamos lá. Ingrid, você tem uma carreira muito admirável, muito brilhante, com muitos sucessos no teatro, na televisão, no cinema. E é uma carreira que sempre foi atravessada pelo humor. Como que é o humor na sua vida, no seu dia a dia? Bom, ela talvez seja a pessoa que mais possa falar disso, porque é a pessoa hoje que eu mais gargalho, é a Mônica. E nós temos uma coisa, tanto é que isso virou filme, por causa. A minha resposta é o porquê virou o filme.
porque eu e a Mônica, a gente viaja muito com as nossas filhas, que são adolescentes, que são melhores amigas. Ela mudou para São Paulo, eu mudei para o Rio, e a gente arrumou uma maneira das meninas não se afastarem. A gente faz uma viagem por ano, nós quatro. E como Mônica é como eu, muito desligada, a viagem dá errado inteira. Só que essa frase é dela, né? Que o nosso o nosso erro vira acerto. O que é você ter uma pessoa bem-humorada? É você estar lá com o carro sem a chave, achar que o carro vai passar a qualquer momento que você esqueceu a chave com o cara, e aquilo virar uma história hilária. Então, todos os percalços da minha vida, eu sempre vejo o lado engraçado. E isso me ajuda a passar por tudo. E a gente, por exemplo, fez tanta merda em viagem, eu e a Mônica, que as nossas filhas começaram a filmar a gente. E esses vídeos viralizaram num nível que as pessoas, quando a gente chegava no aeroporto, falavam assim: ah, não, vocês já voltaram? Vai acabar a nossa série? E aí era tanto, faz um filme disso, faz um filme disso, faz um filme disso, que a gente fez um filme disso. Então, eu acho que a minha humor na minha vida, eu acho que a minha vida é humor. Não é separado. O humor é uma maneira de viver. É você olhar a vida, imagina, uma bolsa em Melilla. Eu já comprei um ingresso, que meu sonho era ver o Ricardo Darín, só todo mundo conhece. Eu comprei o ingresso do Ricardo Darín, pedi licença na Globo, peguei meu marido, fui até lá, comprei um ingresso caríssimo, que era o último lugar. Combinei tudo, que eu ia ver ele no final. Cheguei na porta do negócio, era o último dia da peça, o Ricardo Darín. Quando eu vi, eu comprei um ingresso no Chile. Eu não- Então, assim, se você olhar para essa situação, meu marido puto, que tinha ido só para isso, e transformar ela numa coisa estressante, você pode transformar. Porra, você é desligada, porra, a gente perdeu o programa, a gente poderia estar em outro lugar, poderia ter feito outra coisa, de ficar 3 dias aqui, pode virar. Não, virou história para Porchat, a gente foi beber, morreu de rir. Depois eu conto a história, tudo que acontece de desgraça eu conto de uma maneira divertida para as outras pessoas. Então, assim, o humor é a maior inteligência de viver, eu acho. Ô Ingrid, você deve estar deve estar, não, certamente está muito acostumada a se ver nas telas, né? Mas eu fico pensando aqui se ainda é uma coisa esquisita se ver no cinema, por Super. exemplo, ou mesmo ver alguma coisa que as suas filhas filmaram, que a sua filha filmou de você na intimidade. Como é que é isso, assim? Como é que é se ver exposta? Eu acho que nunca vai ser natural. Nunca. Sempre que eu vou ver um filme meu pela primeira vez, eu fico extremamente nervosa, fico em estado de choque, olho e falo, por que eu não. Ai, e ainda mais a comédia. A comédia, às vezes, é uma questão de 3 segundos que você respirou, que você perdeu. Por que eu não fiz? Ai, podia. Ai, não fiz aquilo. Ao mesmo tempo, quando eu faço uma cena muito engraçada no cinema, porque o humor dar certo no cinema é um milagre, você sabe, né? Porque você tem que escrever uma piada boa. No teatro, não. No teatro você treina, pega e o público te leva. No cinema você tem que escrever uma cena engraçada. A direção tem que entender que aquela cena é engraçada no teu humor. E a edição tem que editar ela de uma maneira que ela fique engraçada. Eu, graças a Deus, consegui uma autonomia no cinema de ir para a ilha de edição com a diretora. Então eu vou lá e aperto muito os meus tempos. Falo, posso dar um conselho? Tira isso aqui. Então, mas é esquisitíssimo. Ainda mais envelhecendo. É muito difícil envelhecer na frente do vídeo. Eu falo, meu Deus, tem a coisa artística e tem o. Ah, meu Deus. Tem tudo isso, né? Ô, Ingrid, É sempre uma. não sei como é que é para você, mas tem muita gente boa que está se queixando demais, né, da crítica, né? Chega a ser insuportável você ser todo dia alguém apontando supostos defeitos, te criticando. Isso te pega? Já me pegou muito na vida. Já me pegou muito. E já vivi relações tóxicas de internet, de ficar lá vendo o que falavam de mim. Já sofri com isso. Isso é o que a gente não sabe lidar na nossa geração. Porque a gente não está acostumada a falar na gente que a gente acha tão rápido, né? Eu, por exemplo, vivi uma coisa muito doentia na época da política, que eu achava que eu tinha que falar ali no Twitter, e aquilo me adoeceu muito. Hoje em dia eu praticamente abandonei o Twitter e aprendi a lidar de que quando eu não quero, eu não vejo. Mas a gente tem uma curiosidade de ver o que acham da gente. Então eu demorei para dosar muita terapia também, muitos anos de terapia. Mas ainda assim a gente tem que estar sempre atenta para não cair no buraco de acreditar, de.
né? Bom, de alguma maneira, acho que a gente falou dos seus projetos novos aqui, mas talvez fosse legal a gente falar um pouco melhor, né? Por exemplo, Pé no Chão, eu vi que tem um trabalho por streaming aqui. O que é isso, Ingrid? O Pé no Chão é o Perrengue Fashion. O Pé no Chão, ele é um filme que foi criado para a Amazon. Eu fiquei 3 anos na Amazon com um contrato chamado Overall, que era um contrato super importante. E esse foi o último filme do meu contrato. Então eu criei um filme para a Amazon chamado Pé no Chão, que é esse filme que eu estou falando aqui. A Amazon resolveu fazer pela primeira vez na história do Brasil ela resolveu testar, pegar um filme original Amazon e lançar no cinema. E eles me escolheram o meu filme. Então, eu estou fazendo agora um projeto meio híbrido, de saber como é que funciona. Um filme que foi todo criado para o streaming, por exemplo, mudou o nome por causa disso. Porque quando você vai para o cinema, o distribuidor diz: não, não, Pé no Chão não diz que é uma comédia. Aí você tem que se adaptar. É diferente você fazer uma comédia para o streaming da pessoa em casa do que você trazer o público do cinema, né? Público que chega numa classe diferente da classe do streaming. Então eu mudei o nome e estamos agora estreando daqui a 2 semanas um filme que foi feito para o streaming. Então foi um grande desafio. E por isso mudou o nome. E aí e como na Amazon tinha uma função que eu não era showrunner, porque isso não existe no Brasil, mas eu sou uma produtora executiva, então eu pude opinar em tudo, no figurino, no cenário, no coisa. Então isso foi muito importante para mim. Hoje em dia eu me sinto muito uma pessoa apta para co-produzir cinema. E aí, depois que esse filme, eu vou lançar meu filme com a Mônica Martelli, que aí sim é um filme feito para o cinema, com produção nossa e da Paris Filmes, que é o meu distribuidor também desse filme, que meu parceiro em todos os filmes. E aí sim, é um filme como eu e Mônica e Suzana, a diretora, somos produtoras do filme, criadoras do filme, donas da história, e é um filme que vai ser feito para cinema. Ano que vem a gente vai estrear e ele vai desmembrar em vários outros produtos. E o que eu tenho de projeto além dos 2 filmes, que eu acabei emendando um filme no outro, é que eu quero voltar para onde eu vim. Eu quero voltar da onde eu vim. Esse ano eu decidi que eu vou voltar para o teatro. Eu estou quase 5 anos sem fazer teatro e, na verdade, a minha formação era no palco, né? Foi nos palcos. Eu quero fazer o meu primeiro monólogo. Esse filme com a Mônica é o Minha Amiga, é isso? Minha amiga. Minha melhor amiga. Minha melhor amiga, Mudou que é pro ano que vem, né? ano que vem. 2026. É um filme que falamos muito sobre a mulher da nossa idade que tem que se reinventar de alguma maneira, né? Porque a gente está na nossa última roda da roda gigante, a gente está ali, né? Como fazer com a melhor etapa, né? A etapa o que nós vamos fazer dessa etapa da nossa vida, onde nossos filhos já estão crescendo, os casamentos já estão muito longos, ou você se separa, ou você, né? Você se reinventa. Então a gente fala muito sobre essa mulher de 50 que tem que se reinventar e se reinventa através da amizade, de uma viagem. E falamos sobre todos os assuntos: menopausa, separação, criação de filho, filha adolescente, escolhas, recomeços, dores. E é muito, muito engraçado, assim. Esse realmente é um filme hilário. O Perrengue Chique também é um filme bem engraçado. É que esse é um filme onde a gente fez meio a gente mesma. Entendeu? Nunca fiz eu mesma. Assim, no sentido de uma personalidade, não da história. E muitas cenas reais, né, que aconteceram na nossa vida, tá no filme, né? Indy, para a gente terminar nesse momento, né, cheio de coisas acontecendo, o que te dá medo nessa altura da vida? Saúde, porque eu outro dia fiquei muito, muito cansada, liguei para minha endócrina, para minha médica, e falei: gente, eu preciso fazer um check-up urgente. Eu estou num tipo de cansaço que eu nunca tive na vida, é um cansaço diferenciado, eu devo estar com alguma coisa, devo estar com uma baixa de ferro. E eu conversando com a minha médica, ela falou: Ingrid, deixa eu te explicar uma coisa. Não dá mais para ter a vida que você tem aos 53 anos. O que você tem é cansaço. Eu fiz os exames, não deu nada. E aí eu percebi que não tem mais jeito, que tem que realmente pausar algumas coisas, trabalhar um pouco menos. Então eu estou trabalhando, eu malho todos os dias da minha vida, que é algo que me tira muita ansiedade. Eu faço, sei lá, se você perguntar uma massagem, eu tenho para te dizer. Eu tenho a massagem espiritual, eu tenho o reiki, eu tenho a massagem rápida, eu tenho pool de massagem, terapia, banhos. Então, assim, eu tenho todo um arsenal e canabidiol que eu tomo sempre, que mudou minha vida, assim, para me acalmar. Então,
Eu acho que eu tenho medo de ter um piripaque de saúde, acho que é o primeiro medo que eu tenho. E tenho um pouco de medo ainda de envelhecer. Eu sou obrigada a falar isso, até porque eu botei isso no filme, né? Porque eu sou uma pessoa que me sinto muito jovem. Eu tô falando isso não é esteticamente, porque eu conheço pessoas de 30 anos que são idosas, de alma. São pessoas mais calmas. Eu sou uma jovem na minha alma. Eu esqueço a idade que eu tenho. Eu falo, já. Então é como se a minha alma não acompanhasse tudo que eu ainda quero fazer. Eu quero filmar, depois eu quero beber com as amigas, eu quero malhar no dia seguinte. Aí eu pensei, não, você vai para casa. Eu não, vou tomar um drink. Então, assim, eu quero filmar, eu quero beber, eu quero sair com as amigas, eu quero encontrar com a minha família, eu quero viajar, tenho meu marido, tenho minha filha, tenho a casa, tenho meu cachorro, tenho a malhação. Tá. Então, é a sabedoria de envelhecer que talvez eu ainda não tenha. Ô, Ingê, olha, foi muito legal te reencontrar e poder conversar pela primeira vez, assim, com algum tempo. Se você quebrar pratos, capricha, vai quebrando os pratos aí com gosto. Mas eu acho que você está rodando um monte de prato, né? Que continue assim, porque o teu trabalho Nada, porque eu só falei a coisa boa, tem um monte de falha aqui em casa. Outro dia a pessoa perguntou assim: como é que você consegue trabalhar tanto, ter um casamento e ter filho? Uma filha, hein? Aí eu falei assim: eu falho. Eu falho. Aí minha filha disse: mãe, você esqueceu o negócio da escola, você não pagou não sei o quê, você esqueceu o médico. Eu falo: esqueci, mamãe, esqueci. Tá aí um título talvez para um novo filme, Ingrid, Um Lugar de Falha, né? E para, não dá esse nome para ninguém, hein? Esse nome é maravilhoso. Olha, Olha, eu vou te dar crédito, tá? me dando um crédito e 2 ingressos para eu levar minha filha, tá tudo certo. Pô, 2 é pouco. Te dou quanto você quiser, mas o lugar de falha é maravilhoso. Não conta isso mais com ninguém. Pode tirar essa parte da entrevista, não alguém vai roubar. Pode deixar que fica para nós aqui, fica para você. Ô, Ingrid, muito bom. Olha, teu trabalho, você sabe, mas é sempre bom dizer, acho que é sempre bom ouvir também. Ele é essencial, né? Ele é muito importante. Ele quebra um monte de muros, né? Ele quebra muitas amarras, ele solta as pessoas, é libertador. Não só para as mulheres, né? Para quem, enfim, para quem tem um pingo de bom gosto, de bom senso e que quer ter uma visão um pouco mais leve da vida também, né? Acho que tem esse refinamento do humor que você faz, é muito libertador. Então, parabéns por essa história toda. E obrigado, viu, Ingrid? Adorei o papo. Obrigada a você. Muito bom poder ter um papo inteligente, profundo, coisa rara hoje em dia. Agradeço demais a você e a Vanessa por ter me dado essa dica de ter vindo aqui, que eu amei, foi muito bom. É bom que a gente revê a gente mesmo através do seu olhar, né? Que bom, Ingrid. Obrigado a você, a Vanessa também, nossa cupida aqui. Ela traz um monte de gente legal, os artistas com quem ela trabalha. Ela é super empolgada falando de você, a gente não tem nem coragem de ligar. Ainda bem. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Ingrid. Um beijo enorme para vocês. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né. Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Eldorado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, a sua reflexão, que vai ser muito bem-vindo. Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984. Direção e apresentação Paulo Lima, roteiro, produção e edição Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!